quero mais uma vez orar com a Inês, dedicando ela ao Senhor. Vamos orar, feche teus olhos. Senhor, nós agradecemos por esses jovens que têm servido no teu altar. Senhor, nós temos aqui uma comunidade, uma igreja. O Senhor sabe das feridas do coração, da alma, que algumas ainda estão abertas, que necessitam ser cuidadas. E nós pedimos a tua presença e a tua glória sobre cada coração, Pai. Senhor, mais uma vez nós separamos a Inês para o teu serviço, a tua obra e o teu trabalho. Que, Senhor, ela possa ser usada como um instrumento poderoso nas tuas mãos. Concede a ela, Pai, poder do Espírito Santo, como ela já tem concedido, Pai. Fica conosco nos próximos momentos. E os nossos amigos internautas também. Que o mesmo poder concedido aqui seja concedido a eles, Pai. É isso que eu lhe peço no teu poder, o poder de Cristo Jesus. Amém. Boa noite. Louvado seja Deus pela presença de cada um de nós aqui nessa casa, nessa noite. Parabéns às mães, mais uma vez, a todas nós, né? Eu também tive essa alegria, tenho essa alegria diante do Senhor. E que o Senhor nos dê sabedoria. Não é fácil ser mãe, né? Mas é muito bom. E que Deus nos ensine a cada dia a sermos mães. E nós falamos que hoje nós íamos falar sobre emoções positivas e emoções negativas. E na semana passada eu comecei dizendo para vocês que são exatamente as emoções que nos diferem dos objetos, né? Das coisas inanimadas. São as emoções que nos fazem humanos, que nos transformam naquilo que nós somos. Então as emoções não são ruins em absoluto. Elas fazem de nós o que somos. Só que algumas coisas que a gente sente, que são da nossa natureza humana e que às vezes a gente acaricia em nós, fazem muito mal para nós. E nós precisamos aprender a diferenciar as emoções positivas, aquelas que precisam ser garantidas, preservadas, cuidadas no nosso coração, e aquelas outras que só nos fazem mal e que nós precisamos eliminar da nossa vida. Então vamos começar aí. Vamos falando sobre as nossas emoções. Emoções positivas e emoções negativas. Em Provérbios 17, 22, diz o seguinte: o coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Lembra que eu estava falando na semana passada sobre a depressão? Que algumas coisas que nós sentimos nos adoecem, fazem muito mal para a gente, mal de verdade, mal para o corpo, mal para os relacionamentos. Então algumas emoções, está aqui na palavra de Deus, algumas emoções negativas, um espírito abatido seca os ossos. E nós reservamos hoje, separamos 3 emoções que secam os ossos. Nós vamos falar apenas 3, são várias. Nós vamos falar das 3 principais, 2 nós vamos passar mais rapidamente e vamos nos deter na terceira. Envelhecem os ossos a ansiedade, o medo e a raiva, entre outros. A ansiedade. O que é a ansiedade? É um desejo que nós temos, um desejo forte, um desejo intenso de controlar aquilo que é incontrolável. A ansiedade é meio irracional, sabe? A gente quer ter controle daquilo que nos escapa o tempo todo, daquilo que nos foge. A ansiedade nasce da angústia de não poder prever o futuro, de não saber o que vem amanhã. E sabe o que acontece? Deus reservou para si, para Ele mesmo, conhecer o futuro. É ou não é? Nós sabemos alguma coisa sobre daqui a pouco? A gente faz algumas, a gente toma algumas providências, a gente toma algumas precauções, enfim, mas nós não conhecemos o futuro. Conhecer o futuro é prerrogativa de Deus. Ele reservou para si, porque não era bom para nós. Mas nós, ansiosos, ficamos muito
muito angustiados com o amanhã, com aquilo que nós não podemos controlar. O que mais provoca ansiedade no ser humano? Segundo Freud, o que mais provoca ansiedade, angústias em nós, são os nossos relacionamentos. Sabe? Aquilo que a gente sente, que a gente espera, que a gente quer, que a gente vive com relação aos nossos semelhantes, com relação às pessoas que estão próximas de nós. E eu lembro, vocês lembram que eu falei na semana passada que, às vezes, a relação mãe e filho, ela é muito romantizada, muito idealizada na mídia, mas é uma relação que também muitas vezes gera angústia. Porque quanto mais perto a pessoa está da gente, quanto mais a gente ama a pessoa, mais a gente espera dela e mais ela pode nos machucar. E nós também podemos machucar essas pessoas. Então, o que mais nos provoca ansiedade e dor, primeiro são os nossos relacionamentos. A morte. Claro, nós não fomos feitos para morrer. Nenhum de nós sabemos lidar com a morte. Nós não fomos feitos para morrer, nós somos feitos para a vida, né? Então a morte nos angustia muito. Saber que nós vamos morrer, saber que as pessoas que nós amamos vão morrer, que a gente envelhece, que o tempo passa, isso é muito angustiante para o ser humano. E outras coisas que nos deixam muito ansiosos são aquelas sobre as quais nós não temos nenhum controle. Principalmente, nesse caso mencionado por Freud, aquelas coisas, aquelas intempéries da natureza, os grandes desastres naturais, coisas que a gente não pode controlar, que estão acima. O homem vive tentando, né? Controlar, prever os terremotos, as tsunamis, sempre tentando prever o futuro, mas sempre alguma coisa nos escapa. E é isso que escapa que nos provoca maior ansiedade. Sabe quais são os efeitos quando a gente fica naquela ansiedade, tentando controlar tudo e todos ao nosso lado, tentando controlar o dia de amanhã? Nervosismo, irritabilidade, inquietação, insegurança, impulsividade, ações precipitadas, taquicardia, dor no peito, falta de ar, perturbações do sono, do apetite, estresse constante, transtornos psiquiátricos importantes, doenças psicossomáticas, aumento do risco cardiovascular. Não é à toa que Jesus deu uma ordem para nós: não andeis ansiosos. Você acha que por estar ansioso você pode acrescentar algum tempo na sua vida? Hein? Pode não. A gente não pode fazer isso. Ansiedade resolve problemas? Se resolvesse era bom, né? A gente ficava ansioso e o problema resolvia. Muito pelo contrário, só piora a situação. O mandamento de Jesus é: não andeis ansiosos. E os medos? Os medos e as fobias. O que é o medo? O medo é uma reação normal de proteção do animal e do homem. É natural. Por exemplo, enquanto falo com vocês, eu vou caminhando aqui, né? Distraidamente falando. Quando eu chego aqui na beirada, um alerta se acende aqui no meu cérebro. Opa, peraí, eu vou cair. É medo de dar esse próximo passo aqui que me protege e eu não vou, né? E eu recuo. Então o medo é super importante para nós. O medo é fundamental para nós. Mas quando esse medo começa a ser paralisante, quando esse medo afeta os nossos relacionamentos e afeta o nosso comportamento, quando esse medo é exagerado e nos impede de levar uma vida normal, vira doença. E aí nós estamos falando das fobias. Há, por exemplo, pessoas que têm medo de elevador, perdem oportunidade boa de trabalho porque têm medo de elevador. Há pessoas que têm medo de falar em público. Enfim, vão passar aqui um pouquinho os medos mais comuns. Medo de altura, medo da morte, de multidões, de águas, de lugares fechados ou lugares abertos, medo imaginário, medo paralisante, terror irracional, medo de ter medo. E quando existe o medo de ter medo, nós já estamos falando do pânico, que é uma doença. O ataque de pânico provoca palpitação, sudorese, sensação de morte, pavor, falta de ar, sufocamento, tremores, vertigens e entre outros. É muito comum pessoas recorrerem aos serviços de saúde, às urgências,
pensando que estão infartando. E os sintomas são parecidos. Dor no peito, dificuldade para respirar, sudorese, coração disparado. E estão tendo um ataque de pânico. Estão com uma ansiedade tão grande que gerou um medo de morrer. O pânico está muito ligado ao medo de morrer. E a pessoa começa a perder o controle. Perder totalmente o controle. Agora nós vamos falar sobre aquilo que nós realmente reservamos para essa noite, a raiva. Nós falamos das outras duas emoções negativas rapidamente, mas nós queremos nos deter na raiva. Sabe por quê? Porque a raiva é uma emoção muito forte. Olha o que acontece com a gente biologicamente, olha a bioquímica da raiva. O fígado, comandado tudo pelo cérebro, o fígado despeja açúcar extra, energia, para gerar energia. Para queimar toda essa glicose, precisa de oxigênio. A gente começa a respirar aceleradamente. O sangue se concentra nos músculos, porque a reação de quem está com raiva é enfrentar ou fugir. O sangue se concentra nos músculos, muito mais força e muito menos razão. Olha o perigo, muito mais força e menos capacidade de raciocínio. Para esfriar esse calor todo que acontece no corpo, a gente começa a suar em bicas. O sangue recebe substâncias anticoagulantes. Quando a pessoa está com muita raiva, se ela for ferida, ela sangra menos. Olha o que acontece. E entre outras, há outras reações bioquímicas. Olha como é que é sério ficar com raiva. Vocês já ficaram com raiva? Alguém nunca ficou com raiva? Gente, a raiva vai crescendo, vai transformando a gente e vai mudando. É isso aí que está acontecendo. Reações químicas, bioquímicas dentro de nós, está tudo mudado dentro da gente quando a gente está com raiva. E a gente está disposto a lutar, a fugir, a agredir. Já viram as pessoas dizendo, gente, eu estava com tanta raiva que eu fiquei cego. É verdade. Cego por um lado e enxerga demais por outro, porque quando a gente está com raiva, as pupilas dilatam para a gente ficar mais vigil. Mas ao mesmo tempo a gente não raciocina bem e a gente erra quando está com raiva. Então a raiva, imaginem vocês, tudo isso que acontece no corpo, toda essa mudança no equilíbrio do corpo. Se isso for uma coisa constante, se você ficar com raiva todo dia, o que será que vai acontecer a médio e longo prazo? Você vai adoecer, porque o seu organismo vai estar envenenado. Existem duas maneiras principais de aliviar a raiva. Explodir, pá! Explodir, alivia, mas alivia só na hora. Depois vem culpa, você toma atitudes que não deveria, vem ansiedade, você se sente muito mal por ter explodido, por ter feito aquilo. E o pior, pode se transformar num hábito. Quando a gente utiliza esse meio para aliviar a raiva, quando a gente explode, alguém pisou no meu calo, eu pá, já solto uma resposta. Quando a gente faz isso, aos poucos a gente vai se acostumando a fazer isso. Isso se torna um hábito, isso se torna um comportamento. E a gente fica aquela pessoa de estupim curto, aquela pessoa que explode a qualquer momento, aquela pessoa que não se controla, que não tem domínio próprio. Você vai colocar aqui para mim, né? Melhor, obrigada. Então, aquela pessoa que não tem domínio próprio. O outro jeito de conter a raiva é esperar. Já viram aquela receitinha de contar até 10? É verdade. Se a gente esperar, tem um mecanismo no nosso organismo que se chama homeostase, que é uma tendência do nosso organismo a se reorganizar depois que ele se descontrolou por alguma coisa. Então, a homeostase é o equilíbrio. Se você esperar um pouquinho, segurar aí um pouquinho essa raiva sem explodir, sem fazer nada, o seu organismo aos poucos vai voltando ao normal. O sangue começa a circular normalmente pelo corpo, oxigenando o cérebro, as células, e as coisas vão voltando ao normal. Então, uma boa receita para lidar com a raiva, porque nem sempre a gente pode controlar. Às vezes, você está no trânsito e de repente alguém te faz raiva.
Não vai xingar, tá, gente? Sair pela janela gritando é feio demais, né? Então segura um pouco isso, conta até 10, continua dirigindo que passa. Só que tem momentos na vida em que não é simples assim como uma fechada no trânsito. A raiva, se ela não for dominada, ela nos domina. E isso é muito sério. A raiva tem o poder de se transformar em ressentimento. O que é o ressentimento? Por ser sentida várias vezes, a raiva cresce e se torna desproporcional à ofensa. Quando você fica pensando, você ficou com raiva na hora. Aí você foi para casa e ficou pensando, mas gente, o que é aquilo que aquela pessoa falou comigo? Como é que ela pôde fazer isso comigo? Você está revivendo, você está sentindo outra vez. A raiva está crescendo de novo. E ela vai aumentando, e ela vai se transformando. Cada vez que você vai pensando nisso, você vai ressentindo aquela raiva, aquele estado de agitação. Sabe o que acontece? Isso começa a envenenar o seu eu, vai virando mágoa e começa a ficar desproporcional à ofensa. Às vezes a pessoa pisou no seu calo mesmo, mas foi só aquilo. Mas você ficou tanto remoendo aquilo, sabe? Você passou tanto tempo ressentindo tudo aquilo que ficou muito maior do que realmente era. Não precisava de tudo isso. Se transforma numa mágoa. O rancor, o que é rancor? O rancor é da mesma origem latina da palavra rançoso. Rançoso é o que cheira mal, putrefato, fétido, infecto. O rancor é alguma coisa que nos envenena. É autoenvenenamento com uma coisa que cheira mal, que apodrece dentro de nós, que nos infecta. O rancor é assim. E a raiva pode ir percorrendo esses caminhos. E, por fim, pode se transformar em um sentimento. Aí, ela saiu do status de emoção, que é aquele descontrole todo, e foi crescendo, crescendo, tomando outras proporções no seu eu e se transforma em ódio, que é muito mais sério, muito mais grave. O que é o ódio? O ódio é uma dor. É uma dor que não sai de dentro da gente. Ela se volta sempre para o eu, mantendo a ferida aberta. Sabe quando a gente é pequeno, que a mãe da gente, a gente machuca, né? E a mãe fala, não fica cavucando a ferida que vai aumentar. E a gente quase não aguenta de vontade de arrancar a casquinha. O ódio é assim. Tem uma ferida ali, e quando ela pensa em cicatrizar, você ressente, você vai, arranca. Aí vai sangrar de novo, vai doer de novo, vai aumentar a proporção, você vai sentir tudo de novo. E o ódio não deixa fechar essas feridas. Quando a gente tem ódio dentro da gente, essas feridas ficam sempre abertas, sempre machucando, sempre maltratando a gente. Shakespeare disse que guardar ressentimento, essa frase foi atribuída a Shakespeare. Na verdade, a gente não consegue identificar direito em que momento ele disse isso, mas foi atribuída a ele. Guardar ressentimento, presta atenção nisso. Guardar ressentimento é tomar veneno esperando que o outro morra. Que coisa irracional! Eu tomo veneno todo dia através do meu ressentimento, querendo que o outro morra. Eu estou me auto-envenenando porque eu detesto o outro. Quem está sofrendo mais? Quem está sendo mais prejudicado? É irracional. Guardar ressentimento é tomar veneno esperando que outra pessoa morra. O veneno das emoções negativas. Todas essas e outras emoções negativas, elas vão envenenando a gente e vão gerando isso aí, ó. Depressão, dor de cabeça crônica, dores musculares, fibromialgia, que é uma doença relativamente, pelo menos catalogada, mais moderna, e é uma doença que incomoda muito, provoca muitas dores nas pessoas que sofrem de fibromialgia, também provocada muitas vezes por emoções negativas, gastrites, úlceras, sabe, o estômago queimando, aquele mal-estar, aquele nó na garganta, eu não engulo isso, tudo de fundo emocional. Doenças cardiovasculares, o coração não aguenta, né, gente? Veneno todo dia.
Raiva, ressentimento, rancor, não aguenta. Doenças cardiovasculares, hipertensão, problemas intestinais. O intestino é um dos que mais sofrem. As doenças muito comuns, a síndrome do colo irritável, a colite, a retocolite ulcerativa, são doenças de um conteúdo emocional muito grande. Pessoas que têm raiva, que têm mágoa, que têm ódio no coração, têm tendência a ter essas doenças. Baixa imunidade. O sistema imunológico é que nos defende, nos protege de todas essas doenças, todas as doenças oportunistas, principalmente as infecções, as gripes, essas coisas que andam por aí. A pessoa que tem ódio no coração, o sistema imunológico dela está rebaixado, ela adoece muito mais. Asmas, alergias e asmas, muito comum também serem de fundo emocional. As emoções negativas nos envenenam, fazem muito mal para nós. E aqui tem remédio. Para a ansiedade, confiança. Se você não sabe o que vai ser amanhã, descansa no Senhor. Você não pode fazer nada com relação ao amanhã, além do que você já fez. Descansa, espera, confia. Tem alguém que sabe o que vem amanhã e que te ama, confia. Para o medo, fé. Tenha fé em Deus, Deus que nos protege, que nos livra, né? O amor lança fora o medo. Não temos que andar com medo. E para a raiva, qual que é o remédio? É o perdão. É o perdão. E aí, esse remédio não é difícil, não é fácil de ser encontrado por aí. Se tivesse, né, na farmácia, né, a gente chegava lá e me dá aí uma dose dupla de perdão. Porque tem umas pessoas aí que eu preciso perdoar. Não tem na farmácia. A gente precisa aprender, desenvolver a característica, essa virtude do perdão. Êxodo 33, 14. Disse, pois, irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Gente, olha que palavra deliciosa, descansar. Descansar dos nossos medos, descansar das nossas angústias, descansar das nossas incertezas, das nossas inseguranças. Hein? Olha que palavra gostosa. É o que Deus nos convida a fazer. Disse, pois, irá a minha presença contigo. Ei, eu vou com vocês para te fazer descansar. Confia. É para te fazer descansar que eu vou com você. Culpar o outro pela forma como eu me sinto é dar a ele poder sobre as minhas emoções. Já pensou nisso? Culpar ao outro pela forma como você se sente é colocar o outro num lugar muito importante na sua vida, né? Você estragou o meu dia. Eu estou assim por causa do fulano, porque ele fez aquilo. Ei, você está pegando todo o seu bem-estar e colocando nas mãos de uma pessoa. É justo isso com você? Você está colocando o outro como uma pessoa muito importante. Uma pessoa capaz de mudar o seu jeito de sentir interno. Essa pessoa está num lugar muito importante. E isso só vai acontecer se você der a ela esse lugar. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Essa pessoa só vai ter esse nível de importância na sua vida se você der a ela esse lugar. Você pode não permitir que o outro te faça mal. Como assim? Eu não controlo o comportamento do outro. Eu não controlo o que o outro vai fazer. Claro que não. Mas você pode controlar você. Você pode controlar o que você vai sentir com relação ao que o outro fez. Percebe? A gente não pode controlar o que as pessoas vão pensar, a forma como elas vão agir, o que elas vão dizer, mas a gente pode e deve aprender a controlar as próprias emoções, as próprias emoções diante disso. Entenderam? Perdoar, o melhor remédio. Não interessa se o outro merece o seu perdão, você merece perdoar. Pensa nisso. Ah, mas o fulano não merece perdão. O que ele fez foi grave demais.
não interessa, você merece perdoar, porque não perdoar faz mal para você. Sabe, não perdoar, ficar carregando isso dentro de si faz mal para você. Então, se o outro merece ou não merece, não tem problema. Você merece perdoar para ser mais feliz. Perdoar. E aí a gente precisa aprender muito isso, porque a gente confunde tudo. Perdoar é diferente de reconciliar. Não é a mesma coisa. Perdoar é diferente de esquecer. Não é a mesma coisa. Perdoar é desobrigar-se de continuar sendo magoado todos os dias. É isso que é perdoar. Às vezes é possível você reconciliar, você fazer as pazes. Às vezes é possível você reconstruir o relacionamento, reconstruir a amizade. Mas nem sempre é possível. Às vezes já passou muito tempo, às vezes essa pessoa já não pertence mais à sua esfera de relacionamentos, às vezes não dá por algum motivo ou outro você ir lá e reconciliar. Perdão não é isso. Perdão é uma coisa dentro de você que se nega, se recusa a continuar sendo magoado por aquilo que o outro fez. Isso aqui é perdão. E esquecer? Não dá para esquecer. Quando a gente é machucado, a gente não esquece, né? E Deus perdoa e esquece, claro. Deus é o dono do perdão, né? Mas a gente continua lembrando. Aí a gente fala, então é porque eu não perdoei, senão eu tinha passado uma esponja por cima disso. Quantas coisas a gente quer esquecer e a gente não esquece? A nossa memória são registros que estão ali o tempo todo, arquivando coisas e sendo recuperadas. Às vezes você vê uma coisa, é um estímulo para recuperar uma memória lá de trás. Já viram isso? Às vezes você sente um cheiro, você lembra de uma história antiga. Às vezes você passa numa rua, você sente uma dor que você sofreu naquele lugar, em algum momento. A nossa memória é assim. E isso a gente não controla, não. Mas nós controlamos, não é esquecer. A gente para de deixar que aquilo continue nos magoando. A gente não deixa mais. A gente impede que aquilo continue nos machucando. Isso é que é perdoar. É desobrigar-se de continuar sendo magoado. Olha, você me magoou uma vez, mas eu não vou permitir que você continue me magoando todos os dias, ressentindo isso que você fez. Entende? É uma decisão sua. Eu não sei perdoar. Alguém aqui sabe perdoar? Difícil, né? Pois é. A gente não sabe perdoar, não. Perdoar não é humano. Perdoar não é nosso. Perdoar é de Deus. A gente só consegue perdoar se a gente pedir para Ele. A gente precisa pedir para Ele para dar um pouquinho daquilo que é dele para nós, nos ensinar a perdoar. A gente não sabe mesmo. Não fica desesperado se depois dessa palestra você falar, tá, tudo bem, mas eu não consigo. Peça a Deus. E vamos tentar algumas técnicas, né? Depois de pedir a Deus, vamos tentar aqui algumas técnicas para a gente aprender a perdoar. Tirar o foco do eu. Quando a gente está magoado, quando a gente está ressentido, quando a gente está com raiva, a gente fica muito focado no eu, né? A gente olha a nossa razão, o nosso direito, que o outro nos magoou, a nossa dor, a nossa ferida, a injustiça que foi feita com a gente está olhando demais para a gente. E quanto mais a gente olha para a gente, mais dói. Vamos tentar olhar com outros olhos para o outro. Vamos tentar nos colocar no lugar do outro. Exercício difícil. Difícil. Eu estou propondo para vocês uma coisa difícil, eu sei, mas absolutamente necessária para a gente aprender a perdoar. Olha isso aqui. Desculpabilizar. Não é a mesma coisa de perdoar. É tornar desculpável aquilo que foi feito. Tenta pensar. Por que aquela pessoa agiu assim comigo? Pode ser que ela tenha agido no impulso. Ela não conseguiu parar para pensar. Ela agiu no impulso e por isso ela te machucou. Pode ser que ela tenha agido por ignorância. Ela não conhecia todas as variáveis que envolviam a questão. Ela ignorava um fato ou outro e por isso ela agiu daquela forma que te machucou.
Pode ser que ela tenha sido imprudente. Ela achou que não ia te fazer mal. Não, espalhar essa fofoca não vai, não, aqui é só para todo mundo vai saber o que tem. Foi imprudente, pode ser que tenha sido imprudente, pode ter sido por inabilidade. Ela não deu conta de fazer melhor, ela não conseguiu fazer de outra forma. Ou pode ser por um equívoco, pode ser que ela analisou mal os fatos e acabou te magoando porque se equivocou. Se você começar a pensar em tudo isso, e se colocar um pouquinho no lugar do outro, e se perguntar, se eu tivesse olhando do lugar onde essa pessoa estava, como eu agiria? Se eu não fosse a vítima, tira o foco de você. Se eu fosse essa pessoa, pensando da forma como ela pensou, enxergando da forma como ela enxergou, como eu agiria? Se você fizer isso, você vai ver que nem tudo que te fez tanta raiva era motivo para tanto. Você vai começar a desculpabilizar aquela pessoa. Mas às vezes não foi nada disso. Às vezes aquela pessoa deliberadamente escolheu fazer o mal contra você. Acontece. Infelizmente, acontece. Às vezes ela quis mesmo fazer o mal contra você. Aí não dá para desculpabilizar. Ela tem culpa de verdade. Mas ainda assim, é possível e é necessário que haja perdão. Percebem a diferença? Não é desculpabilizar. Não é dizer, não, ela não teve tanta culpa assim como eu achei que ela tinha. Às vezes a pessoa tem mesmo. Tem pessoas que agem assim. Ainda assim, ainda que a pessoa tenha agido deliberadamente contra você e que tenha te feito mal porque quis fazer, não permita que esse mal continue crescendo no seu coração e envenenando a sua alma. Não permita. Isso depende de você. Depende do outro. O que ele fez, está feito, acabou. Mas você pode impedir que isso continue envenenando o seu coração. Vinícius de Moraes dizia, numa canção, que é muito melhor ser alegre que ser triste. A alegria é a melhor coisa que existe. As emoções positivas são o caminho para a saúde mental. Ter uma consciência tranquila, gente, não tem preço, como diz a propaganda do Mastercard, né? Não tem preço. Ter uma consciência tranquila, é positivo, faz um bem para a alma, para o coração. Serenidade, fé diante da vida, sensação de missão cumprida. Eu fiz aquilo que eu deveria fazer. Saber que você fez o que deveria ser feito ou o melhor que você pôde fazer. Essas sensações trazem muita paz ao coração, faz muito bem ao coração. Aprendendo a ser feliz, a gente precisa aprender a rir mais. Rir da gente mesmo, rir das coisas simples. Sorrir é muito bom, faz muito bem para a gente. Nós vamos ver aqui os benefícios do riso. O riso pode se transformar em alegria, e alegria, que é uma emoção, pode se transformar na felicidade, que é um sentimento. A gente precisa aprender esse caminho, se permitir ser leve, ser sereno diante da vida, rir mais, ser mais alegre. Porque lá em Provérbios 15:13 diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Todo mundo quer ficar mais bonito, não é? Mais formoso. Quem ri é mais bonito. Os benefícios do riso, olha isso. Melhora o tônus do sistema respiratório, pulmão, diafragma e tórax. Aumenta a oxigenação do cérebro, dilata os vasos sanguíneos, diminui a pressão arterial, aumenta a produção de anticorpos que previnem infecções respiratórias, melhora a musculatura abdominal, massageia os órgãos internos e especialmente o intestino é beneficiado. Vocês já viram? Eu estou com dor de barriga de tanto rir, não dói aqui? Quando a gente ri muito, isso faz muito bem para a gente, massageia os órgãos internos, além de fazer tudo isso aí. Relaxa os músculos, reduz os hormônios associados ao estresse. Quer diminuir a adrenalina e cortisol, que mata, que envelhece? Ria mais, seja mais alegre. Aumenta a segregação de endorfinas, aumenta o bem-estar e até combate algumas dores. Rir até combate algumas dores. Olha aí, tem mais. Aumenta o fluxo de sangue no rosto, da face, rejuvenescendo a aparência. A gente fica mais jovem quando a gente ri. Olha aí, cada sorriso bonito, olha lá, né? Vocês gostaram, né?
aumenta a autoestima, melhora as relações humanas, desenvolve a imaginação e a criatividade, diminui os estados de ansiedade, depressão e insônia, alivia os efeitos psicológicos do medo, inibição e timidez, melhora a comunicação e favorece o diálogo. Se eu chego perto de vocês com um sorriso, a gente fica muito mais perto um do outro, tem muito mais chance da gente fazer uma amizade, da gente se entender, é ou não é? A gente precisa praticar a alegria, praticar o riso. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias. Ixi, aí a gente tem que aprender de novo. A gente quer que tudo fique muito bem para a gente começar a rir, para a gente começar a ser alegre, para a gente começar a ser feliz. A verdadeira felicidade não depende das circunstâncias. E terminando, olha aí o que está em Abacuque 3, 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. Amém? Não é preciso esperar que tudo esteja bem, que tudo dê certo, que tudo seja do jeito que a gente quer para ser feliz. Porque aí a gente não vai ser feliz nunca. A gente está pegando a nossa felicidade e colocando num lugar inatingível. Sabe? Esperar que tudo dê certo exatamente conforme você planejou para ser feliz. Para ser feliz amanhã, quando tudo dar certo, você está colocando a sua felicidade num lugar inatingível. Depois você vai tentar pegar, você vai esticar o seu braço e não vai conseguir. Então, queridos, ainda que as coisas não sejam exatamente como você sonhou, como você planejou, ainda que não seja aquele emprego, ainda que não seja aquele casamento, aquele carro, ainda que não seja aquelas coisas que você tanto quis, ainda assim, nos alegremos e nos regozijemos no Deus da nossa salvação. Deus abençoe a todos vocês, fiquem com Deus, tenham uma semana abençoada, pratiquem o riso e a alegria. E o perdão, não se esqueçam. Quem gostou diz amém. Então fica de pé aí no seu lugar. Que domingo, começar a segunda legal. O doutor Inês vai orar conosco. E depois nós vamos então. Próximo tema. Autoestima. Nó, legal. Autoestima. Então a doutor Inês vai orar conosco. Nós vamos sair cantando e louvando ao Senhor. Oremos. Querido Deus, te agradecemos porque, apesar das nossas angústias tão humanas, nos trazes os remédios. Apesar, Senhor Deus, de termos lutas, de termos angústias aqui, nos dizes para descansar em Ti. Obrigado, Senhor. Não sabemos, andamos ansiosos, andamos com medo, andamos angustiados, andamos machucados, Senhor Deus, nas nossas relações. E te suplicamos que nos ensine a ser melhor. Nos ensine, Senhor Deus, a descansar nos Teus braços de amor. Que a Tua sombra, a sombra da Tua paz, da Tua serenidade, da Tua proteção esteja sobre nós. Que nós caminhemos seguros aqui nesse mundo. A segurança de quem tem fé, a segurança de quem espera um dia de muita alegria, de muita felicidade e de paz eterna. Cura as nossas feridas, as trazemos muitas todos os dias. Cura, Senhor Deus, coloca o óleo da Tua unção, que Tu possas, Senhor Deus, limpar, tratar e fazer cicatrizar essas dores que nos corroem. Tu sabes perdoar, Senhor, nós não sabemos. Ensina-nos, Senhor Deus. Ensina-nos, Senhor, abranda o nosso coração, tira de nós mágoas, ressentimentos, coisas geradas por maus entendidos, por brigas, por discussões. Arranca de nós todo esse mal-estar. Dá-nos um coração leve, sereno, feliz, alegre, confiante em Ti.
abençoe a nossa semana, que possamos levar isso conosco e termos dias diferentes e bem mais felizes nessa semana. Nós te suplicamos pela tua bondade, pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém.